Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Bem-vindos aí ao início do mês comemorativo da nossa querida Messe de Amor. Hoje nós estamos começando. Bom, eu sou Evandro Oliva e já agradeço o convite por estar aqui para fazer a harmonização. Hoje nós teremos a palestra do Noevaldo Quadros, um dos fundadores da Messe de Amor. Ele é desembargador aposentado do estado do Paraná. E eu tive a honrosa missão de fazer aqui a nossa harmonização musical. Começando então, sem demora, com a linda Ave Maria de Franz Schubert. Muito obrigado, boa palestra. Bom dia a todos. Com muita alegria que aqui nos encontramos
e eu quero de pronto manifestar minha gratidão ao Evandro Oliva pela belíssima música com que iniciamos a nossa manhã de hoje. Essa é uma das músicas mais executadas no mundo todo, uma música composta há mais de 200 anos e que se traduz num louvor a Maria Santíssima, aquela que é mãe de Jesus e mãe de todos nós. E tem um significado muito especial porque nós estamos iniciando este mês de maio, esse mês que é dedicado às noivas, dedicado às mães, dedicado ao início do outono, e as noivas são realmente o símbolo da esperança que renasce no coração feminino toda vez que uma mulher reencarna e se dispõe a casar e ter família. E as mães, essas sim são o símbolo do maior amor que se pode nutrir aqui na Terra por um outro ser. Então, muito obrigado, Evandro Oliva, muito obrigado, Mestre de Amor, pela linda música com que nós iniciamos aqui esse dia de hoje. Então, convido a todos para que possamos nos reunir em prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, nosso irmão e mestre, e a Maria Santíssima, pelas bênçãos desta manhã, por estarmos iniciando no dia de hoje as comemorações de aniversário da Messe de Amor, este recanto que completa 42 anos neste mês, e que reuniu em torno de si todos nós, espíritos muito necessitados do trabalho no bem, para nos redimirmos de tantas faltas cometidas no passado. Mas que graças ao imenso amor da espiritualidade para conosco, temos tido a oportunidade de conviver com nossos irmãos aqui, frequentadores da Messe de Amor, aprendendo com eles tantas virtudes que eles já dispõem. Abençoa todos os dirigentes, os trabalhadores, os frequentadores desta casa, onde se exerce aqui o amor fraterno, a solidariedade e a fraternidade. Abençoa-nos a todos. Sabemos que esse é um trabalho de uma equipe espiritual. Somos meros executores da tarefa delineada lá no plano espiritual. Abençoa-nos a todos, aos pioneiros, aqueles que já passaram por esta casa e também se encontram no plano espiritual. Encaminhamos os nossos saudades e nossos votos de gratidão a todos. Abençoa-nos então, Pai, abençoa-nos, amigos Jesus, e fica conosco, agora e sempre. Quando o Evandro Oliva começou esta música cantada tão linda, eu lembrei da minha mãe, Noêmia Carneiro de Quadros, a quem aproveito agora para homenagear. Ela que foi uma mulher admirável, muito simples, pobre, mãe de 7 filhos, e eu até fiz uma homenagem para ela, que está lá no YouTube, aquele que desejar poderá pesquisar lá, homenagem à mãe Noêmia, e revela todo o meu sentimento por esta mulher maravilhosa, que inclusive ela tem o seu nome no programa especial de sábado, porque ela continua zelando desde o início pelo pão material e pelo pão espiritual de todos aqueles que frequentam aqui a messe. Então eu agradeço o convite para estar participando aqui das atividades comemorativas dos 42 anos desta instituição, e eu lembro que no ano passado, também por ocasião do aniversário da messe, eu fiz uma palestra com o título Cheios de Esperança, que também está lá no YouTube, e me emocionei muito ao falar das pessoas que nós vimos chegar à messe desde aqueles princípios lá dos anos de 1970 e 1980.
Eu lembrei com muito carinho do seu Trajano Lopes, que construiu a primeira casinha da Messe, do seu Augusto Beck, da dona Terezinha Beck, do seu Eduardo Pruchalski, do Antônio Pruchalski, do seu Chimandeiro, do Ceslau Tonczyk, do Isaac, do Reinaldo Yaremchuk, do seu Juca e da dona Vida, e também dos assistidos, que a gente não poderia esquecer, jamais, da dona Palmira, do Jango, do Idi Amin, da Zaira, da Maura, da Eva, da dona Teresa Jecha, que está sendo homenageada também neste ano, da dona Chiquinha, da Rosélia, tantos outros que vieram depois e foram assistidos, e tantos outros trabalhadores que chegaram também e deram sustentação e continuidade à tarefa, sem o apoio dos quais seria impossível chegar até aqui. E peço licença para lembrar o dia em que eu conheci o Sérgio Batista, no ano de 1978. Nós fomos à Casa Assistencial Nosso Lar, fica ali no bairro da Ronda, em Ponta Grossa, para falar com o seu Barros, seu Epaminondas Xavier de Barros. Nós tínhamos perdido, entre aspas, a nossa mãe, a minha mãe, há pouco mais de uma semana, ela havia desencarnado, e eu fui lá com a minha irmã mais nova para receber um consolo, um alento com o seu Barros. E o Sérgio estava lá, juntamente com o seu José Vida, com o seu Eduardo Pruchalski, e também com o Chimandeiro. E ali fomos muito bem recebidos, e o seu Barros sugeriu que para acalentar aquela dor que se fazia muito grande, nós trabalhássemos em favor dos mais carentes, em favor dos necessitados, num bairro que fosse daqueles mais pobres da cidade. Foi assim que nós começamos a procurar um local, e logo nós encontramos ali aquela que se chamava Vila Pompeu, hoje é Vila Cristina, né? Mas e fomos levar cestas básicas aos moradores daqueles casebres paupérrimos. Então a gente ia lá, parava o carro ali na rua e depois levava até as casas onde nós fazíamos também o evangelho. E assim foi crescendo o grupo, e depois adquirimos o terreno com prestações pagas ali com dificuldade, e começamos a primeira casinha de madeira, a qual então o Ramatiz sugeriu que fosse dado o nome de Messe de Amor, em homenagem ao primeiro livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, editado pelo espírito João de Ângeles. De lá para cá, se passaram 42 anos de muitas labutas. A Messe de Amor cresceu, foi anexado um outro terreno, construída mais uma casinha, mas não tem como não lembrar daqueles primeiros dias em que a gente ia, nas tardes de chuva, deixando o nosso carro lá em cima, na Dom Pedro II, ou na rua paralela, e a gente descia a pé, amassando barro, até chegar aqui na casinha Messe de Amor, com o material para a sopa, que era esperada com muita avidez por todas aquelas famílias e crianças que depois tomavam a sopa e ainda levavam nas panelas um pouco para a sua casa. E à noite, nós fazíamos reuniões de estudo, uma ou duas vezes por semana, à luz do lampião, porque não tinha energia elétrica naquela época. Então, a gente faz essa viagem no tempo para lembrar a simplicidade das coisas daquela época, quando tudo era matagal em volta, né, as ruas eram bem precárias, as pessoas moravam em choupanas mesmo, muito pobres, em que a gente entrava e já sentia tudo defumado, com a fumaça que vinha das lenhas que eles queimavam durante a noite para combater o frio. E quando algumas daquelas pessoas estavam doentes, pediam passes, nós íamos dar passes. E teve uma época que a gente chegou a brincar. Quando era a dupla, era eu e o seu Augusto Beck, nós íamos dar passes,
nesses doentes, então era infalível, né? Logo em seguida o doente desencarnava. Aí então as pessoas até começaram a pedir para a gente não ir junto lá da Paz. A notícia se espalhou, já disseram que a gente era uns despachantes, mas são épocas memoráveis. E os tempos mudaram, veio a luz elétrica, veio o asfalto, água encanada, casas melhores foram construídas, e veio o posto de saúde, que fica ali do lado do terreno da Messe, as escolas próximas, mais instituições de outras denominações religiosas, veio a internet, veio a tecnologia, e a Messe também melhorou até as suas edificações, né? E ficam lembranças muito boas daqueles tempos em que tudo estava no seu início e nós saímos às ruas, saíamos às lojas para pedir material de construção, pedra, cimento, cal, não é? Areia. E isso nos ajudava a trabalhar o orgulho e a vaidade, porque a gente estava ali pedindo para aqueles que necessitavam mais do que nós. Então, muitas pessoas fizeram parte dessa história. Todo ano a Messe lembra de alguns desses personagens e os homenageia. Neste ano estão sendo homenageados a Dona Teresa Zecher e sua equipe, porque trabalharam e trabalham há muitos anos, né, na confecção da sopa. Está sendo homenageado também o Jorge Luiz de Andrade Neves, teve um papel importante para a edificação também da Messe, e Antônio Jair dos Santos, que foi um dos seus presidentes e grande colaborador sempre da nossa Messe. Quantos encontros maravilhosos houve ao longo desses 42 anos. E é por isso que aquela palestra falava, né? Porque eles, os assistidos, voltavam para casa cheios de esperança. E aqueles trabalhadores que tinham a oportunidade de estar ali, voltávamos para casa cheios de gratidão a Deus pela oportunidade de ajudar e aprender também as virtudes que nos faltavam e que nos faltam ainda, mas que nós já estamos no caminho de saber quais são elas, né? Então, muitos corações foram iluminados ali, nessas 4 décadas, pela evangelização, pelas palestras feitas, pelo trabalho realizado com os assistidos. Muitos estômagos foram saciados pela sopa, pelo pão, pelo bolo, e muitas almas saciadas pelas vibrações de amor com que todos os trabalhadores assistiam e acompanhavam ali os nossos assistidos. Cada gesto de amor cada gesto de doação era acompanhado de uma vibração de muito amor. Então nós recebemos até uma mensagem dizendo que muitos espíritos estavam sendo preparados na espiritualidade para reencarnar aqui na Vila Pompeu, exatamente para receberem na Messe a luz bendita dessa doutrina santa e veneranda, que é a doutrina espírita. Então, quantos benfeitores, né, tanto do lado físico quanto do plano espiritual, puderam lapidar aqui as suas almas na labuta diária durante todo esse período, né, no convívio com os irmãos assistidos, que também nos deram lições de muita bravura, de muita coragem, perseverança e humildade. Então, a Messe, eu devo a ela o fato de ter forjado toda a minha iniciação na doutrina espírita. Foi aqui na Messe que eu aprendi realmente como é importante esse trabalho. E então eu só tenho a agradecer à Messe, da qual eu sou um devedor insolvente por tudo que ela me proporcionou. Na época, recordo, aprendi muito com a humildade do seu Eduardo Prochausky, quando ele ia falar, dar alguma sugestão,
ele nunca chegava direto, ele dizia assim, será se nós fizermos assim o assado, não é melhor? Né? Sempre colocando primeiro a palavra será, por causa da importância da opinião dos outros. Então, aprendi muito com o seu Eduardo essa humildade. Com o chimandeiro, né? A descrição do Shima, sempre pronto para o trabalho, para a labuta, muito discreto. Com o seu Augusto, o olhar sempre carinhoso e caridoso do seu Augusto e da dona Terezinha. Às vezes a gente estava voltando de carro para casa e ele dizia, para o carro aí. A gente parava, ele tinha visto alguém ali que estava deitado na calçada, algum mendigo, alguma pessoa assim, e ele parava, ia lá conversar com aquela pessoa, saber o que podia ajudar, o que podia fazer. Então ele nunca tinha pressa para fazer o bem, né? O principal compromisso dele era esse. Então eu aprendi muito com o seu Augusto, nosso querido padrinho, que ele também foi meu padrinho de casamento no civil, por conta desse seu olhar caridoso. E na época, a divulgação da doutrina espírita era só assim, presencial, poucas pessoas, né? Mas a coisa mudou. E aí que a gente vê como essas 4 décadas mudaram mesmo a forma como se divulga a doutrina espírita. E agora eu já entro realmente no tema da nossa exposição desta manhã. A própria pandemia e circunstâncias geraram, então, um espaço fantástico para a divulgação da doutrina espírita, que é uma doutrina maravilhosa. E uma das formas de caridade para com a doutrina é a sua divulgação. E os irmãos de outras denominações religiosas já haviam se apercebido disso, e já há mais de 30 anos havia muitas rádios, TVs, né, e de outras religiões, mas a doutrina espírita sempre foi um tanto tímida, e pouco a pouco é que foi conhecendo a divulgação pelo Facebook, pelo YouTube, mas como há espaço para todos, não precisamos competir, não precisamos rivalizar, todos nós trabalhamos para o Mestre Jesus, então agora nós temos feito uso de mais recursos audiovisuais para que a mensagem consoladora da doutrina de Jesus chegue a mais lares, a mais corações. Muitas pessoas ficam preocupadas porque há muita exposição e aí a gente vai ficar muito vaidoso e claro, que a gente tem que lidar com esses nossos defeitos. Quando se está, por exemplo, à frente das câmeras, fazendo uma palestra, a palestra tem o mesmo sinônimo de exposição, né? Uma exposição, a gente está mais exposto. Então, as pessoas muitas vezes ficam expostas e tem que trabalhar com isso para que o principal seja a mensagem e não o mensageiro. Isso também nos ajuda a parar as nossas arestas. Não é muitas vezes nos escondendo que nós vamos deixar de trabalhar essas nossas dificuldades do passado. Então, o espírita precisa, assim, levar a mensagem e aprender a lidar com as suas imperfeições. Nós temos visto agora que a Messe de Amor tem feito palestras às quartas-feiras no programa de Amélia Rodrigues, Jesus, Sol das Nossas Almas, e aos sábados também o programa de palestra que tem o nome Noêmia Carneiro de Quadros. Aproveito para agradecer os amigos que homenagearam a minha querida mãe, dando-lhe o nome. Isso é motivo de muita honra para todos nós da família. A casa tem oferecido, então, palestras semanais durante esse período em que não é possível o presencial. Mas as federativas continuam orientando as casas espíritas de como fazer para divulgar a doutrina espírita, né? Porque ainda continuam os cuidados sanitários e mesmo depois que a pandemia amenizar, a gente sabe que nós vamos ter que continuar cuidando, porque
dificilmente nós vamos poder promover aglomerações, dificilmente nós vamos poder retornar para casa espírita sem fazer a medição da temperatura corporal daqueles que chegam à nossa casa, para evitar que alguém que esteja ali infectado possa infectar os demais. Tudo isso com a finalidade de preservar a saúde física dos frequentadores, dos trabalhadores, porque passa a ser responsabilidade de cada casa espírita esses cuidados, né? Cuidados e responsabilidade não apenas no plano físico, como também na dimensão espiritual. Então, vamos ter que cuidar mais da higiene, das mãos, né? Por enquanto, ainda o uso de máscara e a higiene das dependências da casa espírita, de todos os locais onde tem pessoas, sobretudo nos banheiros. E hoje a gente vê que a divulgação da doutrina espírita está muito grande, tem muita coisa sendo produzida e até é difícil para a gente selecionar aquilo que a gente vai ler, aquilo que a gente vai assistir, tamanha é a produção. De boa qualidade, pode-se dizer, né? Mas a gente tem que selecionar, senão a gente não dá conta. Mesmo que a gente coloque ali, ó, assistir mais tarde, a nossa caixa vai se enchendo e não conseguimos assistir nem metade dos programas que nós gostaríamos. Além disso, existe aquela chamada Zoom fadigue, né? Que é a fadiga virtual, a fadiga que é o cansaço mental das pessoas de trabalharem muitas vezes o dia todo no teletrabalho, na frente de uma tela de computador e depois à noite assistir programas pelo celular ou notebook. Então, como fazer? As federativas têm sugerido que as casas, sobretudo aquelas que têm mais dificuldades de encontrar palestrantes para fazer divulgação da doutrina com qualidade, que aproveitem para divulgar em suas páginas, em seus sites, esses programas que estão sendo gravados quase todos os dias por Divaldo Franco, não é? E estão disponíveis na TV Mansão do Caminho, de Alberto Almeida, estão disponíveis lá no Jardim das Oliveiras, bem como outros materiais disponíveis que se encontram de outras fontes no site da Federação Espírita do Paraná e na Federação Espírita Brasileira, por exemplo. Só o Divaldo, durante a pandemia, eu vi uma estatística, ele produziu 286 palestras e vídeos, todos com excelente conteúdo, né? Então, a gente poderia, por exemplo, pegar esse material, só dos momentos evangélicos que Divaldo tem gravado todos os sábados, e fazer um programa de ano inteiro na nossa casa, estudando, revendo e estudando esse material, não é? De tamanha qualidade. Poderíamos rever também o excelente material da Conferência Estadual Espírita, né, deste ano e dos anos anteriores, que estão disponíveis lá no canal FEP. E são tantas palestras maravilhosas, né, que merecem ser vistas, revistas e discutidas, estudadas a fundo, esmiuçadas na nossa casa, entre os frequentadores, entre aqueles que são dos grupos de estudo, para que nós possamos sorver todo o conteúdo maravilhoso da doutrina contido nessas mensagens. Porque senão fica tudo muito na superficialidade. A gente quer ver tudo, e às vezes há pessoas que até aceleram, né, a velocidade lá da transmissão, bota lá 1,5, 2, 2,5, para ganhar tempo. Mas será que a gente está ganhando com isso? Será que a gente está perdendo? Que muitas vezes nós ficamos só no raso, né? Precisamos pensar bem nisso. Então, nós temos, por exemplo, casas que estão agora fazendo o estudo daquele livro, Nos Rumos do Mundo de Regeneração, que traz a história atual, mostra como é que interagem o plano físico e o plano espiritual no atendimento às vítimas da pandemia. Trata de mediunidade, trata de caridade. Então, tem casos que já juntaram seus trabalhadores para discutir as impressões desse livro, a nossa vida como ela é,
nos dois planos da vida. Então, queridos amigos, nós sabemos que a divulgação da doutrina espírita é um tesouro que agora a gente está tendo a oportunidade de universalizar, porque de forma virtual podem assistir aqueles que estavam normalmente na nossa casa e pessoas de outras cidades, de outros países até. Para não ser contaminados, nós precisamos sim imunizar o nosso corpo, tomar a vacina, mas também precisamos imunizar a nossa alma. Por quê? Porque a nossa imunidade depende de como é que a gente está aqui na Messe de Amor. A gente sabe que a gente tem que atender a fome do corpo, das criaturas, e também a fome da alma. Em todas as cidades, né? Nós temos que chegar, sobretudo, aquelas pessoas que estão nos cinturões da cidade, né? Aquelas pessoas que trabalham de sol a sol e que algumas vezes não dispõem sequer de tempo, não dispõem para ter um conhecimento melhor de alguma doutrina religiosa que lhe dê forças para lidar com tanto sofrimento, com tanta desigualdade, com tudo aquilo que ela considera que seja até uma injustiça da vida. Então, como a doutrina espírita tem um excelente material para lembrar que nós aqui estamos num planeta de provas e expiações, então é preciso que chegue isso de forma virtual a todas as pessoas. Para isso, é preciso que a casa disponha, no mínimo, de uma boa conexão com a internet. Sem isso, como é que vamos fazer a transmissão das nossas atividades quando nós estivermos de retorno à nossa casa? Além disso, é o caso de se estudar, não é? Se nas casas espíritas da periferia, se não é o caso de destinar um espaço na casa e um período do dia para que as crianças e jovens que não dispõem de conexão da internet nas suas casas possam fazer ali os seus deveres, os seus trabalhos escolares ou religiosos que exijam interação digital, não é? Por que não? Temos que pensar nisso. É verdade que muitas vezes a casa fica em grandes períodos ociosa. É preciso ver de que maneira se faria isso, é preciso toda uma logística, é preciso ter pessoas que atendam, encontrar computadores em número suficiente para atender essa necessidade e uma série de outras coisas. Mas é uma sugestão que se faz àquelas casas que possam eventualmente ter esse trabalho de inclusão digital, né? Porque daqui para frente a maioria dos trabalhos serão virtuais ou híbridos, né? E aulas e trabalhos passarão a necessitar dessa boa conexão. Tem muita gente, eu acredito que aqui também na Vila Cristina, que até dispõe de celular, mas que não dispõe de uma boa conexão à internet. A Messe de Amor, pelo que todos nós sabemos, ela tem uma característica. Muitas pessoas, frequentadores, vão ali em busca do pão espiritual, mas também do pão material. Que cada vez mais o desemprego e a pobreza assolam, né, a população brasileira, e são uma daquelas terríveis flagelos destes tempos. Então, nós sabemos que a casa tem se preocupado, tem feito cestas de produtos com que tem procurado suprir as necessidades mais emergenciais dessas pessoas, graças à colaboração valiosa, né, de muitas pessoas doadoras aí. E é claro que é preciso a gente conter a fome, né, para não interromper a vida. Mas nesta pandemia, o Centro Espírita se tornou ainda mais um posto avançado de socorro espiritual para atendimento fraterno daquelas pessoas que muitas vezes estão à beira do suicídio, de desistir de tudo, passando por dificuldades. Então, quantas pessoas estão em luto, quantas pessoas com o coração dilacerado, quantas crianças sofrendo, não é? Muitas vezes a violência de pais desalmados, pais que também são infelizes, né?
quanto não sabem como lidar com as suas dificuldades. Agora mesmo nós temos um caso bem emblemático na TV, que é o caso do menino Henry, né? E a gente fica imaginando que isso não acontece só em lares ricos, nem médios, em toda parte, sobretudo nesta quadra da vida em que estamos vivendo muito mais só dentro de casa. As crianças não estão indo à escola, não estão tendo aulas, não estão tendo merenda. Então é preciso que a casa espírita também procure encontrar atividade para a criança e para o jovem. Procure encontrar uma programação adequada, que isso também faz parte da criatividade e da caridade cristãs. Então já se pensou em algumas casas, que tal incrementar uma biblioteca infanto-juvenil, com livros para as crianças e para os jovens, livros que pudessem ser emprestados para eles levarem para casa, depois devolver, livros que fossem solicitados às empresas, às pessoas, porque isso vai ajudar a criança a despertar o seu interesse em ler e a entender também o que está acontecendo no mundo, não é? Para essas crianças e jovens, que tal desenvolver, então, um programa de contação de histórias? Na nossa casa, quase que eu frequento, qual estou vinculado em Curitiba, nós temos algumas contadoras de histórias, e a contação é um ótimo recurso para repassar valores morais, então, de forma lúdica. As crianças adoram, então, isto pode ser feito de forma virtual e também de forma presencial, quando nós pudermos retornar já para as nossas atividades. Então, assim a gente vai pensando formas de chegar às pessoas, levando de maneira adequada a mensagem maravilhosa da luz da doutrina espírita. Nós sabemos que a nossa casa, Messe de Amor, está sendo pintada. O Rafael Eglin, né, filho do Sérgio, está lá pintando. Nós sabemos que é preciso mesmo que o nosso espaço físico fique muito bom. E eu sei que, enquanto não há esse retorno presencial, muitas casas também estão fazendo rodas de conversa entre os trabalhadores, e é preciso mesmo ouvi-los, é preciso que as pessoas desabafem. Quantas pessoas estão no limite do suportável, mas não pedem socorro, porque acreditam que, por a gente ser espírita, a gente não pode falar. Mas não, a gente tem que falar, nós temos que expor os nossos pontos frágeis, né, para que nós possamos também ser ajudados. Eu tenho um filho que trabalha na Justiça Federal, e há pouco mais de um mês nós tivemos 2 casos de suicídio de amigos, servidores que trabalhavam ali na mesma vara, no mesmo local de trabalho. Pessoas que aparentemente estavam bem, mas só elas sabem como estavam, né? Aí a gente fica se perguntando, puxa, mas por que eu não falei, por que eu não perguntei? Então, agora a direção do foro resolveu fazer uma reunião para ouvir os demais colegas daquele mesmo ambiente de trabalho e cuidar mais da saúde mental das pessoas, porque nem sempre as pessoas dão sinais. Divaldo Franco chegou a dizer agora, durante a Conferência Estadual Espírita, que a depressão e o suicídio devem chegar a níveis inimagináveis, entre 2026 e 2030, entre esses anos. Eu fico imaginando, então, né, serão os efeitos retardados da pandemia, haverá outras provas lá pela frente, não é? Como é que a casa espírita pode fazer para prevenir isso, ou para reduzir isso, ou para ajudar, pelo menos, as pessoas que estão no seu entorno, desde já, né? Qual é a mensagem que a doutrina espírita pode trazer para ajudar ainda mais no enfrentamento da dor? E talvez, meus caros amigos, este recomeço das atividades presenciais passe exatamente por esta fase, né?
tratar primeiro da equipe dos trabalhadores, a começar então por aqueles que se afastaram por qualquer motivo, procurando trazê-los de volta, saber o que aconteceu, ouvir todas as pessoas, né? Procurar, quanto possível, atender às suas necessidades. Então, trabalhar primeiro com aqueles que são de casa, estendendo depois para os assistidos. É a recomendação do Espírito de Verdade que está lá no Evangelho. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, antes mesmo de instruir-vos, né? Amai-vos. E como a pandemia nos levou também para dentro de casa, para um contato mais próximo com os nossos familiares, é bom que a gente comece, então, a amar o próximo pelos mais próximos, né? Revendo, então, como está a nossa relação com os nossos familiares. Continua difícil, temos problemas a solver com o nosso filho, nosso cônjuge, nossos netos, porque muitas vezes eles estão ali sofrendo bastante, não sabem pedir ajuda, e nós, centrados, né, nas nossas próprias necessidades, nas nossas próprias dificuldades, não sabemos enxergar esses sinais. Queremos começar a caridade fora de casa, mas esquecemos desta, que é no nosso ciclo mais próximo, que depois a gente pode ir alargando devagarinho, né, também para aquele nosso círculo de relações próximas, ou seja, com a nossa diarista, com o porteiro do prédio em que a gente mora, com o nosso chefe, ou com o nosso subordinado, se nós temos alguém que tenha esse papel nas nossas relações de trabalho, com o nosso vizinho. Há muitos vídeos bem interessantes que falam sobre esse retorno agora às atividades e à divulgação doutrinária no movimento espírita. Eu tenho um em especial que eu gostaria de sugerir, que tem o título Gestão do Centro Espírita Pós-Pandemia, que foi gravado pelo nosso querido Alberto Almeida durante a Conferência Espírita Estadual, agora no mês de março, e que está disponível no canal FEP, o canal da Federação Espírita do Paraná. Ali, Alberto responde com muito conhecimento, ele que é terapeuta e tem muita prática, perguntas, esclarece dúvidas, faz sugestões e não deixa de reconhecer que todos nós estamos com algum tipo de transtorno, seja por efeito da pandemia, pelas muitas alterações que houve na vida de todo mundo, seja pela ausência desta troca fluídica que se estabelece no contato com as pessoas, no contato com os irmãos da casa espírita, né? Por tudo isso que nós estamos acostumados a fazer. E como nós sabemos, o remédio que o médico das almas, que Jesus vem indicar para todos nós, é a amor-terapia. É isto de que nós estamos necessitados e, quanto possível, de também que se irradie de nós em favor dos outros. Eu já falei bastante, eu acho que posso ficar por aqui. Quis trazer apenas algumas reflexões para que nós procuremos pensar sobre isto e sobre esses novos tempos de divulgação da doutrina. Pode ser que muito do que eu disse não se aplique à messe de amor, mas talvez a outras pessoas de outras casas espíritas que nos estão assistindo. Mas já que hoje, dia 1º de maio, é o Dia Universal do Trabalho, eu quis trazer uma mensagem que valorizasse, sobretudo, o trabalho do servidor espírita, de todos esses que estão há tantos anos aqui ajudando, trabalhando para que a messe chegasse a esta data tão bonita de 42 anos de existência. Quis valorizar o trabalho de todos aqueles que se comprometeram na espiritualidade com a divulgação da doutrina espírita, essa que tanto bem tem feito a nós, porque aquele que
que acende uma luz é o que se ilumina primeiro. Então, mesmo que nós estejamos agora na nossa casa, nós não podemos abrir mão, queridos amigos, de continuar o trabalho de consolar corações, de despertar consciências, de dar a mão ao companheiro que está mais fragilizado. Lembrando de Jesus, que ele disse, né, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, o nosso pai é o servidor maior. Então, seguindo o exemplo do pai, seguindo o exemplo de Jesus, eu cumprimento todos vocês, trabalhadores da messe, todos os dirigentes da messe, de ontem e de hoje, todos aqueles que nas mais diversas tarefas colaboram. E gostaria de fazer uma menção especial aqui ao nosso querido amigo Sérgio Batista. Ele não gosta de fazer palestra, ele não gosta de aparecer na frente das câmeras, e foi difícil, até no ano passado a gente conseguiu gravar uma live com ele, depois vocês podem procurar lá, e nós conseguimos que o Sérgio gravasse uma live, que está lá, acredito, no YouTube. Mas eu queria, na pessoa do Sérgio, né, que o Sérgio é essa coluna firme, esse verdadeiro pilar. Ele foi o primeiro presidente da Messe de Amor, claro, várias outras pessoas depois foram seus dirigentes também. O Sérgio voltou várias vezes, e agora coincide que ele é novamente o presidente da Casa Espírita, porque não é fácil realmente encontrar pessoas que tenham tempo, tenham a disponibilidade para fazer isto. E por essa razão o Sérgio foi reeleito, né? E eu sei quantas noites mal dormidas para dar conta de fazer tudo o que tem que fazer, Sérgio, de encontrar as pessoas certas para a execução das tarefas que precisam ser feitas, de reunir todo o material para dar conta da sopa, das reuniões mediúnicas, das reuniões presenciais. Eu sei, Sérgio, do trabalho para dar alento àquelas pessoas que estão cansadas, né? Então, eu queria dizer que eu comparo muito, claro, guardadas as devidas proporções, meu amigo, o trabalho que você realiza com o trabalho que Pedro realizava lá na Casa do Caminho, né? Que era a casa que acolhia todos os infortunados daquela época. Então, a Messe de Amor tem nos acolhido a todos nós, que somos aqueles acidentados da alma, e eu peço que Deus o ampare e te recompense, meu querido amigo, por todo o bem que você e todos os companheiros da Messe têm espalhado na cidade de Ponta Grossa e nesta, em especial, nesse recanto maravilhoso aí do Messe de Amor. Eu peço que você estenda, Sérgio, a todos os colaboradores da Messe, a todos os assistidos. Não vou citar outros nomes para não cometer injustiça, mas o meu carinho, meu reconhecimento, minha gratidão, minhas preces ao alto para que Noêmia de Quadros, essa querida benfeitora da casa, e para que Jesus os cubra com dádivas multiplicadas por todo o bem, todo o amor que vocês movimentam nesse pequeno recanto, nessa casa abençoada, nessa casa iluminada pelos sols das almas que é Jesus, pela messe de amor. Eu cumprimento a todos e digo, viva a messe de amor pelos seus 42 anos de existência. Que Jesus nos abençoe a todos e que Jesus nos mantenha irmanados no bem. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje, e agora eu convido a todos para que façamos a prece de encerramento, dizendo: bondoso amigo Jesus, que tem sido nosso companheiro, nosso irmão maior, que tem dirigido as nossas vidas em todos os momentos, e que tem também dirigido
tudo o que acontece aqui na Messe de Amor. Nós te agradecemos por tudo, Mestre. Te pedimos que nos ampare a todos, sobretudo aqueles que mais necessitam do seu amparo, do seu amor, para que a Messe de Amor receba novos trabalhadores, receba nova força para que possa prosseguir no seu trabalho de iluminação das almas. E nós mesmos, que somos os mais necessitados, permite, Senhor, que as tuas bênçãos se desçam, para que nós sintamos encorajados, estimulados, amparados para o trabalho que tem que ser feito. Que neste mês das comemorações de aniversário, todos aqueles que virão aqui fazer palestras sejam inspirados, todos aqueles encarregados das demais atividades sejam amparados pelo teu amor e que seja um mês de muita luz para todos nós. Fica conosco, amigo Jesus, agora e sempre. Muito obrigado. Obrigado a todos, queridos amigos, e até uma próxima oportunidade. Que o Mestre permaneça conosco agora e sempre.